Olá, sou a monitora Betânia e eu vou então explicar a questão 3, tá? Uma solução é preparada pela mistura de 50 ml de cloreto cuproso, 0,020 mol por litro, com 50 ml de sulfeto de sódio, 0,040 mol por litro, sendo o KPS do Cu2S igual a 2 vezes 10 na menos 47, responda: haverá precipitação de CO2S nessas condições? Justifique sua resposta. Então, gente, a gente vai iniciar escrevendo esses dois compostos e escrevendo quais serão os seus íons, tá bom? Então, CuCl e Na2S. Então, eu só escrevi aqui, né, que aqui foi retirado 0,020 molar e aqui 0,040 molar. E aqui a gente tem a equivalência de 1 para 1, então a concentração é a mesma. Já aqui a gente tem a equivalência de 2 e 1 e 1. Então, aqui a gente tem 0,04, aqui 0,08, que é esse 0,04 vezes esse 2, e aqui 0,04. Mas, né, é tirados uma alíquota de 50 ml de cada um deles e os dois são misturados. Então, a gente vai ter uma concentração nova. Uma das formas, então, da gente descobrir essa concentração nova é usando essa fórmula, que é do CVCV, onde a gente vai utilizar a concentração inicial, o volume inicial, para descobrir a concentração final, utilizando também o volume final. Então, a concentração inicial é 0,02 do CuCl, o volume 50 ml, né, que equivale a 0,05 litros, igual à concentração final, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume total, que é esse 50 mais esse 50, que equivale a 100 ml, 0,1 litro. A mesma coisa para esse caso aqui, tá? Então, a gente vai pegar 0,04 molar do Na2S, vezes 0,05, que é a alíquota dele, que foi misturada, igual a nova concentração, vezes o volume final, que é de 100 ml. Aí eu reescrevi aqui com as novas concentrações, né? Seguindo novamente a mesma proporção, então aqui tem que fazer 0,02 vezes 2, né? E aí, o que pergunta, né? Se depois dessa mistura vai ter precipitação do Cu2S. Então, o que é o Cu2S? Ele equivale aos íons do Cu+, e do S2-. Como é que eu cheguei nisso, né? A gente escreve aqui o Cu2S e a gente vai fazer o quê? Esse valor aqui vai aqui para cima e esse valor daqui vai aqui para cima. Então, por isso que o Cu é mais e o S é 2-. Além disso, esse valor aqui, ele vai aqui para o coeficiente, tá? Então, aqui fica 2Cu+. Aí, a gente pega esses valores, então, né, que a gente já descobriu, que o exercício nos trouxe, que a gente calculou. E a gente vai calcular, então, o KPS para comparar ele com o KPS que tá... A gente vai calcular o QPS, né? E comparar ele com o KPS. Então, o QPS vai ser a concentração de Cu+, ao quadrado, vezes a concentração de S2-, ao quadrado por conta desse coeficiente. Então, 0,01 ao quadrado vezes 0,02, equivale a 2 vezes 10 na menos 6. E o nosso KPS é 2 vezes 10 na menos 47. Então, o nosso QPS é maior que o nosso KPS e nesse caso, então, ocorre precipitação. Sempre que acontecer isso, né, que o QPS for maior que o KPS, vai ocorrer precipitação, tá? Isso é uma regrinha. Então, isso é a questão A. Aí, a questão B, ela pede qual a concentração em mol por litro de todos os íons em solução após o estabelecimento do equilíbrio. Então, a gente vai reescrever aqui reescrever essa equação, tá?
que a gente escreveu aqui em cima. Então, no início, a gente tem 0,01 molar e 0,02 molar, né? Que é a concentração que a gente calculou para aquele novo volume. E o que a gente vai ter no equilíbrio? A gente já descobriu que ocorre precipitação. Então, eu botei esse M aqui, que é um M de massa. Então, quer dizer que esse reagente, ele precipitou. Se ele precipitou, quer dizer que se aqui ele estava zero, aqui ele aumentou de valor, né? Para ele aumentar de valor, como a gente está numa situação de equilíbrio, esse lado aqui da equação tem que diminuir o valor. Então, por isso que aqui a gente tem os sinais negativos. Então, quer dizer que diminui o valor dos produtos para aumentar o valor dos reagentes. Aí, agora a gente vai calcular, então, usar a fórmula do KPS, porque a gente tem esse valor, né, que a questão nos dá. E a gente vai aplicar, então, essas duas equações. Elevar novamente essa aqui ao quadrado, né, por conta desse coeficiente. E aí, o que acontece, né? Essa equação, ela é bem complicada de ser resolvida. O que a gente tem que lembrar aqui? Que sempre que o KPS é menor que 10 na menos 3, a gente pode desconsiderar o x. E aí, a gente tem que comparar o consumo desse aqui com o consumo desse aqui. O que significa isso, né? Os dois estão sendo consumidos para formar esse precipitado. Mas como o Cu ele tem esse coeficiente ao quadrado, ele está sendo consumido mais rapidamente. Então, enquanto que esse aqui está sendo consumido menos x, esse aqui está sendo consumido menos 2x. Então, esse aqui está sendo consumido muito mais rapidamente. Então, nesse caso, a gente pode considerar que a concentração dele é equivalente a zero. E assim, a gente pode pegar esse 0,01 menos 2x igual a zero. Resolver essa equação e a gente vai chegar, então, no valor de x. Isso é muito importante lembrar, tá? Para que não seja feita todo esse cálculo aqui, que é um cálculo bem complicado, né? E, então, tem que resolver dessa forma, tá? Considerando o x. E aí, depois de descobrir o valor de x, a gente substitui aqui no valor do S2 menos, tá? Então, a gente substitui aqui para descobrir o valor, né, a concentração do Cu+. Aqui eu dividi, então, esse valor por esse e depois fiz esse valor ao quadrado, tá? Por conta da elevação na 2. E cheguei nesse resultado. E aí, a gente calcula, então, o valor de S2-, né? E encontra esse resultado aqui. Mas a questão nos pede o valor de todos os íons em solução. Então, não é só desses dois aqui, né? Então, a gente volta lá para a equação inicial. E a gente vai ver, então, que o valor de Cl-, que é outro íon em solução, vai ser equivalente a 0,01 molar. E o valor de Na vai ser equivalente a 0,04 molar. Então, a gente pega os resultados lá de cima, tá? Porque esses valores aqui, eles vão... O valor do Cu e do S, eles vão variar, né? No equilíbrio. Mas os valores dos outros íons de solução, que é o Cl- e o Na+, eles vão ser iguais ao início, porque eles não participaram dessa outra reação aqui. E essa é a questão, então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar.